sou Thaisa Rodrigues e esse programa é dedicado para explorar histórias, vivências e visões de mulheres inspiradoras. Esse é o Ânima, conversas que alimentam. E eu espero, do fundo do coração, que esses encontros promovam o seu autoconhecimento. Ou não, e tá tudo bem. Bom, nessa primeira temporada, a convidada é de Joinville, Santa Catarina, quando indicaram ela para ser minha psicóloga. Depois vieram os rituais e hoje eu posso dizer que ela é minha amiga. Que rufem os tambores, estou aqui com Andréa Sumé. Psicóloga sistêmica, especialista em terapia com foco no feminino, ancestralidade e relações, mulher cacau e medicina temascal. Escritora e tamboreira, há 18 anos na roda com muitas mulheres, que escolheu na Mata Atlântica, no sul do Brasil, aqui no Monte Crista, o seu lugar, o seu ninho. Encontrou o caminho de volta às suas raízes. Então essa é Andréa! Bem-vinda, amore! Graças, mana! Que alegria estar aqui! Muito bom! Amor, então, Déia, lá em 2017, você lançou um livro chamado Por Todas as Nossas Relações, né? Sim. Que literatura é essa, assim? O que você compartilha nesse livro? Eu acredito que esse é um livro, na verdade, bem autobiográfico, né? Porque num primeiro instante ele é um livro que vai falar das minhas relações mais profundas, né? A relação com a minha mãe, a relação com meu pai, a relação com meu companheiro, com meu filho, com as minhas amigas e todo esse círculo de relações, né? Assim, que nos nutrem, né? E aí eu sinto que desse círculo nasce um lugar muito poderoso, que é quando a mulher, além das suas relações, ela descobre que ela tem um círculo maior em volta dela, né? Que é essa grande natureza, esse aspecto selvagem do feminino e esse grande encontro com esse arquétipo, né, do feminino selvagem. E aí se faz uma real interação, assim. Então eu falo que é como se esse livro contasse a minha história, como que eu me tornei natureza. Lindo. E trazendo muito essa questão da natureza, na contracapa do teu livro, eu vou ler esse trecho. Sim. Fala o seguinte: antigos xamãs já diziam que a sola dos pés são os verdadeiros olhos da alma, que andar descalço ativa a intuição e aprimora o sentir. Lembro de um tempo em que resisti bravamente a usar sapatos e trilhava a jornada de pés pelados. Era minha alma que gritava. E hoje, por obra do destino, esqueci os sapatos em casa. Vou caminhar descalça pela cidade e investigar como me sinto. Deixar os olhos da minha alma conversar comigo. Você tem andado descalço, Déia? Nossa! Não, era uma briga constante assim com a minha mãe, né? Porque eu realmente não gostava de sapato. Então, eu tinha um par de sapato, que era um tamanco de madeira, meu velho companheiro, assim. E aí eu caminhava com aqueles sapatos e minha mãe falava, filha, compra um sapato decente, papá. E eu não gostava de sapato. Então eu era ciclista, andava descalço, né? E tava sempre com o pé no chão, né? E morava na cidade, né, bem urbana, porque diferente do que as pessoas acham, né, eu me criei na cidade, né, eu me criei nos centros urbanos, Sim. Me criei nos prédios, né, andando, subindo e descendo escada. Então, não tinha o topo da montanha para subir, né. Depois, muito tempo depois, quando eu fui fazendo os processos de terapia, a minha terapeuta fez um encontro assim bonito assim dos significantes, né? E aí eu dizia como eu subia e descia as escadas do prédio e ela dizia, é como você hoje sobe a sua montanha, não é? Olha só. Então assim, como tudo tá ligado, né? Como a alma da gente já sabe o percurso, né, que deve fazer. E tudo isso descalça, né, Flor? Então assim, tem uma relação muito forte com esse chão, né? Sim.
Até porque é ele que me aterra, né? É ele que me dá um norte. Então, assim, eu tenho aquela prática do grounding, né? De tirar os sapatos, de botar o pé na terra. Hoje a ciência já fala, assim, muitas coisas a respeito disso, né? De como isso desinflama, de como isso deixa a gente mais aterrado, né? Então, assim, esse pé pelado é uma coisa que me acompanha, assim, muito mesmo. E já são o quê? Mais de 18 anos no Monte Crista também? Sim, são 18 anos no Monte Crista, um tempo lindo, né? Assim, de um encontro profundo mesmo. E não só com a natureza, mas também com todas as pessoas, né? Com todas as amigas, com essa cidade. Sim. Então está sendo um tempo bem bonito nesse Monte Crista. Você falou agora de como o seu corpo já percebia, né? Mesmo vindo de grandes centros, morando muito em apartamento, já sentindo que você ia estar mais em contato com a natureza. Tu acredita que as pessoas deveriam andar mais descalços? Eu não tenho dúvida, Flor. Não tenho dúvida nenhuma. Até porque é um lugar onde a gente pode estar pelado, né? Onde a gente pode estar em contato com algo real, né? Então, assim, a borracha, os sapatos, tem estudos científicos que falam sobre isso, né? Que o sapato, a borracha, associando isso com as doenças, né? Com as neuroses, com as psicoses. Então, assim, tem uma ligação muito forte de quando o ser humano se distanciou da Terra e toda a problemática que isso também nos trouxe, né? Porque nós somos filhos daí, né? Desse chão, dessa terra. E a importância da gente estar em contato com esses micro-organismos e poder ter uma experiência maior, né? Não só com a nossa pequena vida humana aqui, ser humano, sim, mas com muitos outros, assim, organismos, né? Perfeito. Tem um outro, falando dessa conexão com a Terra, né? Tem um outro texto que eu gosto muito do teu livro, que se chama Magia, e que traz ainda mais consciência também para os 4 elementos, assim, de como nós estamos conectados com eles, né? O marcador, dá um close no marcador, desenho da Clara. Ai, que lindo! Um gato. Lindo! Magia é o poder de se comunicar com os 4 elementos. Converso com o ar, como que eu estou respirando. Converso com a água, como eu estou me sentindo. Converso com o fogo, como está meu entusiasmo. Converso com a terra, como está meu corpo e minhas ações no mundo. Cultivo esses diálogos e olho a natureza como uma extensão de mim mesma. É assim que me torno um mago e crio um laço consistente com a natureza mágica que pertenço. Como que está o corpo das pessoas? Como que as pessoas estão com essa natureza? Qual é o teu olhar sobre isso, Deia? É uma ótima pergunta, Flor, porque veja, a natureza não é somente a gente estar em contato com a natureza, né? Mas saber que essa natureza está dentro da gente. Tá. Então, assim, a nossa relação com o ar, por exemplo, como esse texto fala, como é que eu estou respirando, né? O que eu estou sentindo agora? Né? Então, tomar contato e tomando contato usando os elementos da natureza, né, como referência, eles vão nos dando mais centramento, né? Abrindo o nosso campo para que a gente se autorize a sentir mais prazer, né? Para que a gente esteja mais aberto, mais ancorado com a nossa existência, se sentindo presente, né? Eu acho que essa é a grande questão, é a gente se sentir presente. E a natureza faz isso com a gente, independente da gente estar tomando um banho de rio ou da gente estar pisando na terra, mas saber que o ar está aqui, né? Transitando por mim. Meu fogo está aqui, né? Meu fogo digestivo, esse fogo das emoções, né? Tudo que está pulsando dentro de mim, para onde está olhando meu entusiasmo, né? Tudo isso vai falar um pouco da gente, né? Por exemplo, agora estamos aqui, nesse entusiasmo todo, nesse fogo, nessa fogueira, nesse rito de passagem, né? Nessa terra de pé descalço. Aqui, né? Ancorando esse momento, né? Então, é muito bonito, assim, da gente poder olhar isso, não somente como a natureza fora de nós, mas essa natureza dentro de nós, aqui e agora, já, né? E tu acredita que todas as pessoas podem
aprender isso, assim, a entender de fato que a natureza está em nós? Eu não tenho dúvida, amor, não tenho dúvida, só que isso não nos ensinam nas escolas, né? A gente não tem uma referência, um repertório de olhar para isso, né? Eu acho que esse nosso ensino, que é muito colonizado, que foi se distanciando demais dos valores fundamentais, como é o nome do teu programa, né? Sim, Ânima. Ânima. Então, essa referência da alma, que foi tão separado mesmo, né, do nosso contexto de vida real, ficou num lugar muito distante, né? E como que a gente pode ir resgatando isso e trazendo essa integridade, né? Então, por exemplo, dentro da pedagogia indígena, né, eles dizem assim, isso eu aprendi com meu professor, que é a Caverá Jacupé, um grande professor que teve comigo assim no meu percurso de vida por um longo tempo. E a pedagogia indígena fala assim: tudo que eu aprendo, eu preciso cantar e dançar. Olha. Cantar e dançar tudo aquilo que foi aprendido com a mente, para que tudo na gente aprenda, né? Não Perfeito. Somente a nossa cabeça, o nosso intelecto, mas o meu corpo precisa aprender, o meu pé precisa aprender, a minha voz precisa cantar, eu preciso soltar aquela rigidez, aquela couraça, né? Então eu acho que isso é um fundamento muito legal da gente ir aprendendo, se decolonizando, né? E tomando de volta algumas referências, né? Do que é esses 4 elementos e de como é trazer isso para dentro de novo, né? Nos ritos tem muito isso, né, Deia? Exato. Nos ritos que eu participo, amor. quando eu vou lá no Monte Crista, a dança, a música está muito presente, intercalado com essa tua fala, né? Com esse teu compartilhar, assim. Exato, é justamente para manter esse pertencimento, assim, essa conexão, na verdade. Eu sinto que é uma coisa que a gente precisa falar e viver muitas vezes, né? Sim. Porque é como você faz, não é somente participar de um rito, Não, né? É a gente trazer isso para a consciência e poder firmar isso na nossa vida, né? Viver isso no dia a dia. Isso, exato. Pois é. E no dia a dia, assim, a gente, quando nós decidimos nos tornar amigas, assim, o processo terapêutico, né, a gente entendeu ali que precisava de um distanciamento porque a gente ficou amiga, né? Sim. Mas eu lembro que quando eu estava em processo de separação, né, eu digo, bom, preciso buscar força em algum lugar. E eu pedi para marcar uma consulta contigo, você me recebeu lá na sua casa, no Monte Crista. E você perguntou para mim o que você veio buscar aqui. Tu lembra disso, Deia? Lembro. Sim. E aí eu respondi para ti que eu fui buscar coragem. Coragem. Você tem essa noção de que você dá essa força e inspira a coragem em outras mulheres? Que bonito isso, né, Flor? Porque eu acho que isso é uma coisa que vai sendo construído. Né? Porque eu só consigo dar essa coragem e hoje ter real consciência dessa coragem que eu transmito, né? Porque eu consegui instituir isso dentro de mim, né? Então, eu acho que é um lugar onde a gente consegue oferecer quando está bem estabelecido dentro, né? Então, hoje o meu trabalho, sim, é com mulheres, né? É com os círculos, é com os grupos, é com os atendimentos clínicos, né? E a escuta, né? Eu acho que uma mulher se sentir bem ouvida, sim. Né? Essa mulher conseguindo se autorizar a falar aquilo que ela precisa dizer, sem nenhuma interferência de julgamento, né? Sem nenhuma interrupção. Sim. E ela conseguir estruturar a fala dela, a linguagem dela, conseguir firmar isso para ela, tendo uma escuta segura de uma outra mulher, eu acho isso muito corajoso. Sim. E o meu trabalho é isso, né? A base do meu trabalho é essa, é escutar as mulheres. Mesmo nos ritos, apesar da gente ter um rito, eu, né, faço um desenho de um ritual, de uma ritualística, só que antes de eu colocar isso em prática, né? Sim. Eu preciso ouvir a roda, eu preciso ouvir essas mulheres, eu preciso saber se conferir, né? Realmente conferir
se aquilo que minha intuição estava falando, se esse desenho que eu criei faz sentido para aquelas, né? Porque precisa nascer de dentro delas, né? Os desejos, né? Os nossos desejos, precisa nascer de dentro de nós. Então, ouvir essas mulheres mesmo dentro do grupo, né? Porque a psicologia e a ancestralidade, para mim, elas estão muito juntas, né, Flor? Elas vieram juntas, né? Eu comecei a fazer faculdade de psicologia e já conheci o xamanismo, né? Então tudo caminhou muito junto e para mim sempre teve muito junto, né? A fala dos xamãs e uma fala psicoterapêutica, psicológica, freudiana, junguiana, lacaniana, enfim, né? Todas as referências, né, da escola, né, europeia. Mas também não perdi de base essa referência ancestral. Nossa, ancestral, né? Então, para mim, sempre teve muito junto e muito alinhado, assim, muito alinhado. Que quando você fala que você desenha né, essa roda, esse rito, e vai ouvir as mulheres, pode acontecer de você ouvir e pensar, não vai ser dessa forma que eu planejei. Acontece muito, muito. Você tem medo disso? O que é o medo para ti? Porque a gente fala de coragem, mas Sim. eu acredito que o medo caminha com a coragem também. É muito estruturante o medo também, né? Acho que para todas nós. O tamanho do desafio, o tamanho do medo, né? Também é o tamanho da provocação que a gente está sentindo para ir lá e fazer o que precisa ser feito. Sim, né? Você está aqui hoje, por exemplo. Então, e você realizar tudo isso, né? Sim. Faz todo sentido, né, Flor? Sim. Bom, a gente falou tanto de coragem, mas eu acredito que o medo anda com a coragem ali lado a lado, né? E outra coisa que eu gostaria de conectar é que tu disse assim, eu penso no rito, né? E eu vou lá e escuto as mulheres e tudo mais, mas às vezes você escuta as mulheres e pode vir para você, nossa, não vai ser nada do que eu planejei, assim, né? Então, como que é isso, assim? Isso te dá medo? O que te dá medo? Então, amiga, olha, eu acho que assim, tem um lugar do improviso, da improvisação, que eu acho muito legal. Que o medo, ele chama, né, para esse improviso também. Sim. Aí a gente tem que improvisar. Aí vai surgir um outro cenário, né? Vai vir uma outra coisa. E isso é muito legal. Eu acho que isso, para mim, é inspirador. Tá. Né? Tem um ponto aí de inspiração. Eu gosto muito quando isso acontece. Eu gosto de ser pega de surpresa, de ter que me reinventar ali na hora, na roda, né? Porque a própria sessão de terapia, né, que já é um lugar onde não existe uma construção nenhuma. Você está ali simplesmente escutando o outro, né? Sim. E a partir dali você vai fazer as suas interferências, o terapeuta vai fazer as suas colocações, né? Então esse lugar me é mais familiar, né? Esse lugar mais do improviso, da escuta ativa, no momento, na hora. Acho mais poderoso. Vir aqui foi um desafio? Muito grande. Grande demais. E realmente vim convocada por ser você, por ser a sua figura. Sim. Por conhecer a sua história e saber da importância desse rito de passagem. Acho que é mais um rito de passagem. Mais um rito. Que a gente está passando aqui juntas, Sim. Né? E vamos em frente. Vamos. Vamos atravessar juntas, mais um. De mãos dadas, né? Sim. Você trouxe muito essa questão que o medo te provoca, te inspira. E aí, vindo para esse nosso universo feminino, né, nós raramente falamos do medo, né? Por que a gente não fala dos medos, Déia? E não só dos medos, daí eu vou além da pergunta, assim, a gente não fala dos nossos desejos também. Sim. Por quê? São lugares de muita intimidade. O medo e o desejo são lugares que vão nos provocar a conhecer a nossa intimidade. Tá. E eu acho que a intimidade é um lugar ainda muito restritivo ao individualismo, né? Como se a gente não soubesse que os desejos e os medos são domínio público. Sim. Né? Sim. Então eu acho que esse é um lugar onde, por exemplo, numa roda ou numa escuta psicoterapêutica, na prática clínica, esse medo, né, ele vai se apresentando, esse desejo, ele vai se apresentando, mas ele precisa de tempo.
Tá. Ele não existe assim, ele tá pronto, o meu medo é esse, né? O meu desejo é esse. Isso é papo, né? Tá. Isso é um papo raso. Tá. Eu acho que o lugar da intimidade, a gente vai entender que o nosso medo se transforma. Tá. O nosso desejo se transforma. Não é nada estático, ele está em completo movimento. E isso é a beleza, né? Sim. Da gente estar em contato com o nosso mundo interno, nessa intimidade. E aí as mulheres, né, se ajudam nesse sentido. Adoro. Se ajudam, porque você escuta o medo de uma, você escuta o desejo da outra, você já fica provocada, você já fica mexida, você já fica balançada. E diz, nossa, eu também tenho medo disso, como é que a gente faz? Isso, vai criando esse tipo de ressonância, né, que é muito interessante na prática em grupo. Nas rodas. Exato. Sim, amor. Sim. E nessas rodas a gente vê que está rolando um movimento também da mulher compartilhar mais isso e dos homens também se abrirem mais para essa escuta, né? Porque as mulheres já se escutam mais naturalmente, né? Claro, tem as suas exceções ali, mas eu vejo que há um caminhar também masculino para essa escuta, né? Porque nós somos feminino e masculino, né? Essa coisa 50% pai, 50% mãe, né? E nesse esse equilíbrio assim da natureza. E eu quero trazer um pouco disso porque você e o Du estão o quê? Há 30 anos juntas, né? Sim. Né? O racional, o intuitivo, né? Como que é essa construção dessa relação, né, Deia, do homem e da mulher, assim, né? E como isso contribui também para nossa relação, né, entre mulheres? E novamente é uma construção de intimidade. Tá. Né? Porque o casamento não está pronto, a gente não está pronto, a gente não é a mesma pessoa daqui a um ano. Sim. Então a gente vai criando intimidade nesse caminhar assim um com o outro, né? E o ideal, claro, é que a gente se sinta provocado por esse outro, né? Que a gente sinta o desejo ainda contínuo, né? De caminhar naquela história junto. E eu acho que eu e o Du, a gente tem isso, né? A gente chegou nesse lugar, tem um respeito muito grande, tem uma afinidade tremenda. Sim. Né, juntos lá desde a faculdade, conhecendo o xamanismo juntos, né, dentro da música e todo o caminho que a gente faz junto, né, que a gente constrói juntos. Então, é muito massa, assim, né? É um lugar bom, é um lugar que tem um acolhimento muito grande, né? E não só um acolhimento pronto, né? Mas eu sinto que nós dois estamos aprendendo a nos cuidar um do outro e a se cuidar enquanto relação, né? Tudo isso existe junto, né? É desafiador, bastante. Muito, né? Muito desafiador, mas também um caminho bastante interessante, assim, que a minha alma ressoa, né? Perfeito. Porque a gente vê muito na internet como as relações, elas estão rasas, né, Deia? Muito conteúdo, muita... a rede social virou também uma máscara, não sei se eu posso dizer assim, uma barreira entre as pessoas. Sim. E aí falta essa coisa do contato, da conversa mais íntima, do olho no olho. Eu vejo que as pessoas adoecem, assim. É uma percepção errada? Essa minha? Sim. Eu tenho bastante resistência, assim, com o mundo online, né? Então, por exemplo, a questão dos trabalhos terapêuticos, que tantas mulheres me pedem para criar coisas online, né? Grupos terapêuticos e tal. E é um passo que eu não consigo dar, é interessante, porque ali é como se eu não me sentisse presente. Perfeito. Eu preciso do contato, do olho no olho. Eu sou muito face to face, assim, né? Esse reporte todo. É um lugar que me nutre, né? Então, eu acho que, primeiramente, eu também executo um trabalho para que eu me sinta nutrida. Tá. Então, eu acho que um lugar que eu fuja disso, que eu escape disso, né? Eu acho vazio para mim, né? Então, eu gosto desse lugar da presença e estimulo muito, né? Esse encontro presencial.
A gente falou muito de encontro presencial, de ritos, de grupos, né? Sim. E você está morando lá no Monte Cristo. Quando eu vou lá, eu te vejo, né, na sua casa e prepara comida e dá comida para os passarinhos e todo esse movimento. Tem muita solidão. Vou botar solidão entre aspas, assim, Sim, né? Porque sim. o que representa a solidão para ti, Ideia? Porque para mim é um exercício, assim. Eu vejo que é difícil ficar sozinha, embora eu saiba da importância que é estar sozinha, né? Do que isso me move, assim. Mas para você, como essa solidão permeia a Deia? Quando você fala de solidão, a primeira coisa que me assoprou aqui, né, é esse lugar da bruxa, né? Esse arquétipo da bruxa, que é um arquétipo do feminino tão forte, tão poderoso, tão amedrontador para muitas mulheres. Sim. Porque a bruxa, ela escuta a solidão, ela escuta o seu próprio silêncio. Então, Monte Cristo foi o lugar onde eu me encontrei com a minha bruxa, com esse meu arquétipo. Então, assim, de viver às vezes 2 dias, né, num estado de menos palavra, né, de estar na minha casa criando, fazendo minha comida, fazendo as minhas coisas que eu preciso fazer, atendendo, né, mas aí volta para aquele silêncio, para aquela solidão que estão ali acompanhando, que estão presentes, né? Então, para mim esse é o lugar da bruxa, né? Quando a mulher consegue chegar, tocar nesse arquétipo, né? De todos os nossos arquétipos femininos, a nossa menina, a nossa feiticeira, né? E a nossa bruxa, que é essa mulher que enlaça os mundos, né? Que ela Sim. precisa desse silêncio para se reconstituir enquanto indivíduo, né? Para entender realmente do que se trata estar aqui nesse corpo encarnada, né? Sim. Então a solidão, ela ganhou um espaço muito interessante assim na minha vida, né? De muito prazer, né? E de muita autonomia também, né? Porque foi aí que nasceu todo o meu processo criativo, Flor. Solidão e autonomia. Eu gostei dessa palavra. Sim. Autonomia. Autonomia. Interessante. Como Sim. isso se construiu aqui. Sim. Tem um texto seu que fala sobre isso. Tu tinha comentado comigo. Tem um texto que fala sobre isso. Quer ler? Sim, posso ler pra gente. Ai, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que nos encontra aqui. Interessante, né? Porque os textos, eles vão sendo constituídos, né? E a última coisa que chega é o nome. Ah, é? Para mim, pra né? você. Então, depois que eu escrevi todos esses textos, é que eu fui colocando nome nos textos. Tá. Então, o nome foi o que veio depois. Então, esse texto eu chamei de Ferida. 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 Tá. Porque eu acho que é um ponto nosso mesmo de ferida. Vamos lá, vamos mergulhar nessas palavras. Sim. No colo de alguma boa amiga, ela sentia a segurança e a proteção. Como no colo da mãe, a infância embalava um doce suspiro de amparo. Houve amor sublime, houve vínculo, cuidado e calma. No infantil momento de ser criança, mãe e filha desfrutaram de um elo sagrado que se estendeu por toda a vida. E foi exatamente assim que ela buscava transferir essa experiência completa de amor para o colo das boas amigas. Toda vez que o fluxo de amor foi interrompido pelas durezas das couraças humanas, sentia o abandono. Um imenso portal solitário se abria nos pés de sua terra e ela era tragada pela fumaça espessa da tragédia que nunca vivera. A solidão não era um desenho de sua obra, já que não havia experimentado essa pitada de tristeza ao lado da sua mãe. E mesmo sentindo profunda intimidade com o silêncio, a solidão ainda era
um nó na garganta, a faca no pescoço, um drama existencial sem resposta. Absolutamente conectada com todas as teorias de vanguarda que decifrasse o enigma solitário de viver, ela foi amadurecendo e tornando-se íntima de uma solidão que se tornou a sua melhor amiga. Ali, como no colo das boas amigas, junto à solidão estava protegida. Como no embalo de mãe que transmite o amparo, a solidão ganhou um lugar de honra onde finalmente a escuta interna se completava. Ali, bem junto da grande amiga solitária, a mulher encontrou a voz mansa de sua natureza. Foi aí, justo na solidão, que ela finalmente completou a dança louca do ciclo eterno que morre e nasce, concluindo em si mesma as travessias que jamais ousara fazer no colo das boas amigas. O sentido sagrado da solidão sanou a ferida secreta do abandono e resgatou de dentro dela a segurança necessária para existir no mundo sem se perder de si. Que a gente não se perca de si, então, né, mana? Yes! Estamos trabalhando para isso. Não é? Muito, muito. E a gente segue trabalhando com essas palavras, com esse texto da Deia, minha amiga, Andréa Sumé. A gente passa por mais um rito de passagem. Ela me pariu várias vezes, em vários ritos, e acredito que hoje quem está parindo aqui sou eu. E esse é o início de Ânima, conversas que alimentam. Até a próxima. Obrigada, amor. Ai, graças. Te amo. Obrigada, minha irmã. Dizer não mostra o meu limite. Quando digo não, reconheço até onde eu tenho condições de ir. Posso estar em paz com o meu limite. Tranquilamente digo não, gerando pouco ou nenhum conflito. Posso estar em guerra com o meu limite. Agressivamente digo não, tensionando o conflito. São espelhos de mim que criam diálogos comigo. Escuto a voz dizer não e a reconheço como sendo minha? Ou será minha mãe que grita? Ou ainda, alguma voz desconhecida que me habita? Sim, sou infinita. Quanto maior a liberdade de me reconhecer como infinita, mais tenho condições para amar e construir um não decente. A altura do meu amar que transcenda um desvio carente. É assim que escapo das grades do abandono e digo não de forma coerente. Preciso aprender a ser quem sou, ir além dos limitantes nãos que me prendem. Vou buscar a voz do pai e da mãe que dizem não por mim e soltar a corrente, uma grande travessia, alforria. Não por todas as nossas relações, de Andréa Sumé.